Play PUC Minas, sua conexão com o conhecimento. Olá, o Brasil está envelhecendo. Dados do IBGE apontam que, daqui a 6 anos, o país vai ter mais brasileiros com idade superior a 60 anos do que crianças. O último censo divulgado registrou o maior salto de envelhecimento da população entre dois recenseamentos demográficos desde a década de 1940. Em 2010, a cada 30,7 idosos na faixa dos 65 anos ou mais, o país tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora, são 55 idosos para cada 100 jovens. Os idosos já são pelo menos 15% do total da população brasileira, ou seja, cerca de 32 milhões de pessoas. O Estatuto da Pessoa Idosa, que completou 20 anos de vigência ano passado, é assunto de dezenas de projetos de lei em tramitação no Senado. Especialistas afirmam que é preciso modernizar a legislação que foi criada para assegurar a dignidade e o bem-estar dos idosos e ampliar direitos para garantir a qualidade de vida de quem tem mais de 60 anos. Agora que já discutimos a origem dos direitos sociais fundamentais e as suas particularidades, vamos falar sobre como os direitos dessa parcela da população vulnerabilizada, que muitas vezes acaba sendo vítima de maus tratos, exploração e abandono, são vistos pelos profissionais de saúde. Eu sou Michele Stamet, jornalista, e nesse episódio vamos conversar com a professora Natália Horta, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da pós-graduação em Gerontologia da PUC Minas. Muito bem-vinda, professora Natália. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Michele. Professora, para a gente começar, fala um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica aqui na PUC e em relação ao assunto da pessoa idosa. Sim. Então, eu sou enfermeira, graduei na UFMG e fiz meu mestrado e meu doutorado na área da saúde do adolescente e da juventude. Então, eu brinco que eu estudo sobre envelhecimento e sobre práticas intergeracionais, porque eu sou intergeracional desde a minha origem, né? Então, meu mestrado e doutorado foi na área da saúde da criança, do adolescente, né? Da saúde do adolescente e do jovem. E desde 2010, por experiência pessoal, né, junto da minha avó, eu tive interesse de começar a estudar sobre a pessoa idosa. Então, coordenei algumas pesquisas aqui na PUC financiadas pelo CNPq, né, relacionado principalmente à pessoa idosa institucionalizada. Me especializei em gerontologia e prestei a prova de título de especialista em enfermagem gerontológica pela Associação Brasileira de Enfermagem. E desde então, né, nas últimas décadas, venho estudando sobre a pessoa idosa, sobre o envelhecimento e sobre a pessoa idosa institucionalizada. Atualmente coordeno a pós-graduação, há 10 anos eu coordeno a pós-graduação em gerontologia da PUC. E a gerontologia é exatamente o estudo do envelhecimento, Sim, não é isso? Sim, é o estudo do envelhecimento em suas múltiplas dimensões, né? Porque é importante a gente entender que o envelhecimento não é restrito à dimensão biológica, então não cabe só aos profissionais de saúde. Tem vários fatores envolvidos. E professora, o Estatuto da Pessoa Idosa, como a gente comentou, ele consegue, na prática, proteger a nossa população mais velha? Então, Michele, em parte. Em parte porque nosso país é um país campeão em legislações. Quando eu falo que é em parte, é porque apesar do Estatuto da Pessoa Idosa ele ser amplo, ele trazer as diferentes áreas de necessidades da pessoa idosa, da saúde, da segurança, da educação, dos direitos, ele não traz em si os meios para a implementação. Então a gente fica com mais uma legislação, né, que traz a garantia de direitos, mas que na prática é ainda muito difícil porque nem as pessoas idosas conhecem o Estatuto. Então a gente precisa fazer com que o Estatuto seja cada vez mais acessado, reconhecido e vivido pelas pessoas. Um grande ganho que a gente teve com o Estatuto da Pessoa Idosa foi justamente na garantia de direitos, né? Então, ele criou esse sistema, que é um sistema que articula, né? Se a gente for pensar, a articulação do que o Estatuto traz vai desde o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia Civil, os Conselhos de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, esse sistema integrado de garantia de direitos, esse é um mérito do Estatuto da Pessoa Idosa. Mas a gente precisa muito, né, que
o estatuto seja reconhecido pelas pessoas idosas, né, para que ele possa ser vivenciado. Ele é um princípio, então. Sim, né? Ele é um Mas princípio. ainda a gente tem muito o que caminhar. Sim. E não basta estar na lei, né? Sim. É preciso que o que está na lei seja efetivado em práticas. E esses meios é o que a gente ainda precisa avançar. Sim. Ainda sobre a legislação, nós temos muitos projetos em tramitação no Senado que estimulam a criação de cursos de formação de cuidadores de idosos, aumenta a fiscalização das entidades de longa permanência, né? Pela sua experiência de pesquisa com as instituições, as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência, essas medidas são viáveis e são suficientes? Então, de novo, a gente traz a questão da legislação, né? Não falta legislação, se a gente for pensar, né, no contexto da própria fiscalização das instituições de longa permanência para idosos. O que falta é justamente a gente efetivar o que está previsto. Porque se a gente for pensar no âmbito da instituição de longa permanência, ela está inscrita muitas vezes, né, pelo próprio Estado como a última porta a ser acionada. Mas é na própria política nacional da pessoa idosa é que está previsto, por exemplo, desde 1994, a criação dos centros-dia, que são espaços justamente para apoiar, porque está na nossa Constituição Federal que cabe ao Estado, à família e à sociedade essa garantia de direitos e de cuidar da pessoa idosa. Mas quando a gente vai ver na prática, isso está muito para a família. Sim. Né? O Estado, na efetivação do que está previsto na política, ainda deixa muito a desejar. Vamos pensar a situação de Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem centro-dia da pessoa idosa, foi inaugurado esse ano o primeiro centro-dia de Belo Horizonte, né? A legislação é desde 1994. Então, quais são as outras portas de apoio para essas famílias, né? Então, são as instituições de longa permanência. E aí, quando a gente vai ver, qual que é o aporte de recursos? A ILPI está vinculada na prática à assistência social. E qual que é o aporte de recursos? A maior necessidade dos idosos institucionalizados também são demandas de descuidado com a saúde. E aí, o aporte de recursos, de apoio, de retaguarda, não pode ser só o papel da fiscalização. É preciso dar para ela recursos, para as instituições, recursos, apoio. Porque, apesar de ser dito que é a última porta, quais são as outras portas que a gente tem hoje efetivado, apesar de estar na lei, para a garantia de cuidados da pessoa idosa no nosso país? E o centro-dia seria um espaço de convivência que a pessoa passaria o dia ali com outras pessoas, com atividades e voltaria para casa, para a família, né? Então, é um centro de apoio também para a família. Sim, o centro-dia funcionaria como um espaço em que essa pessoa idosa poderia passar o dia e ter alimentação, atividades pertinentes às suas necessidades, principalmente aquelas pessoas idosas que têm algum grau de dependência e que precisam de apoio de um cuidador ao longo do dia, mas que podem retornar, por exemplo, para manter os vínculos familiares, continuar em casa. E a gente não tem esse dispositivo. E aí, quando a gente pensa a questão do cuidador que você traz, né, a gente tem a profissão de cuidador reconhecida, mas a gente não tem regulamentação. Então, a gente não tem, por exemplo, perspectivas de formação de cuidadores inseridos dentro do nosso processo de educação nacional, da educação básica. Por que a gente não pode ter a formação de cuidadores inserida no nosso sistema educacional? E aí de novo fica para a família, porque se a gente for pensar, no nosso país, 90% dos cuidados, da prestação de cuidados à pessoa idosa é de cuidado informal prestado por um familiar. Um familiar que muitas vezes saiu do mercado de trabalho, que muitas vezes deixou de ter a sua própria geração de renda, que assume esse lugar de cuidador. Então, olha, quando a gente pensa o tripé da necessidade de garantia de direitos e de cuidado da família, do Estado e da sociedade, a gente vê que só está ocupando esse lugar a família. Então, a gente precisa, sim, como sociedade, se mobilizar para a efetivação, né, de políticas públicas que já estão previstas e que precisam sair do papel, que precisam ser implementadas. E ainda sobre essa questão de programas de envelhecimento saudável, com campanhas sobre hábitos para prevenção de obesidade, sedentarismo e vícios. Na sua avaliação, iniciativas como essa devem ser responsabilidade do Estado? Então, se a gente for ver a história nossa aqui no Brasil, a gente tem uma política nacional de saúde da pessoa idosa desde 2003. Então, já tem mais de 20 anos que a gente vem falando dessa necessidade de cuidado e de atenção ao envelhecimento. Mas a gente precisa entender que a gente não envelhece quando a gente completa 60 anos. Nós estamos envelhecendo todos os dias. Então, envelhecimento precisa ser tratado na educação e desde a infância. A gente precisa pensar na nossa longevidade desde quando a gente nasce.
E aí, como é que está essa pauta da longevidade, do envelhecimento, da educação para o envelhecimento no nosso país? Então, a gente não traz isso. E aí, a gente fica, então, correndo atrás do prejuízo, né? Aí, a gente precisa vir com os programas que vão ser programas corretivos, né? Frente à nossa situação de maior mortalidade do nosso país, né? Sim. Então, pensar essa questão, né? A década do envelhecimento saudável, ela nos convida para isso, né? E se a gente for pensar, essas ações precisam estar integradas na rede de atenção à saúde e na rede intersetorial. Então, não precisa da gente inventar roda. Nós temos uma atenção primária à saúde no nosso país com uma cobertura super bacana, mas a gente não tem financiamento para a política. Então, se a gente tem uma cobertura bacana de atenção primária, por que essas ações programáticas para a atenção à pessoa idosa não são financiadas no cotidiano da atenção primária? Porque aí sim elas são transformadas em ação. Então, não é necessário ter mais programas, é necessário que a gente traga a pauta do cuidado da pessoa idosa para a atenção primária, com financiamento, com alocação de recursos, com a previsão de ações, com metas, né, para que essas ações sejam efetivadas. Porque está na década do envelhecimento saudável a questão dos sistemas integrados de saúde e do fortalecimento da atenção primária para o cuidado da pessoa idosa. Então, implementar isso é muito necessário. Sim. E aí, ainda acho que pensando um pouco nessa questão do preconceito e também vinculando a questão financeira. Nós temos visto que alguns planos de saúde têm recusado atendimentos de pessoas idosas e em alguns casos até têm cancelado os planos, né, de uma forma unilateral. Você pode comentar um pouco sobre esse tipo de discriminação? Sim. É muito engraçado, Michele, porque o idadismo é uma realidade no nosso país, né? Não só na dimensão da saúde, né? Mas em todos os âmbitos a gente consegue reconhecer como que esse preconceito de idade é muito forte, né? Porque no nosso país a cultura é que na criança a gente investe. Sim. E com o idoso a gente gasta, né? Então, é como se a gente não reconhece essa garantia de direitos, de que o direito à vida, à dignidade e à saúde é de todos nós. Então, primeiro que a gente está falando de um ato que é um crime, né? Porque essa atitude fere o que está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então, é preciso que a garantia de direitos à saúde da pessoa idosa seja respeitada. Então, é necessário a gente mudar a forma como a gente pensa, sente e age em relação à pessoa idosa. E isso é o que a década do envelhecimento saudável nos convida quando ela traz para nós o combate ao idadismo. Então, esse lugar da pessoa idosa, e aí de novo eu trago o tripé da família, do Estado e da sociedade. Então, enquanto a gente não se mobiliza, né, para que o controle social seja exercido para essas garantias de direitos que estão previstas no Estatuto da Pessoa Idosa, a gente vai permitindo que esse tipo de prática aconteça. Sim. Né? Então, se a gente for ver, uma realidade de fato que nós vivenciamos recente foi da necessidade de seguros para as pessoas acima de 80 anos para participar de projetos de extensão da própria universidade. E a gente teve que buscar por mais de 15 seguradoras porque eles asseguram até 79 anos. Acima de 80 anos, eles não asseguram. Com base em quê? Sim. Então, olha como que... O que acontece do 79 para 80 que a pessoa deixa de ser segurável, que né? você não pode mais, né? Então, olha, e nós estamos em um país que a faixa etária que mais cresce são de octogenários. E aí? Né? Então, olha como o idadismo está ao nosso lado o tempo inteiro e que a gente precisa pensar em ações de enfrentamento a esse tipo de situação. Sim. Né? Você comentou que essa década de 2020 a 2030, ela foi determinada pela ONU como a década do envelhecimento saudável. Entre as áreas de ação para atingir o objetivo de garantir um envelhecimento digno está a ideia de mudar a forma como pensamos, que é um pouco do que a gente tem falado aqui, né? Quais práticas tornam isso possível? Então, eu acho que a gente tem uma primeira dimensão que é muito importante, que é da educação. Né? Então, quando eu trago aqui a necessidade da gente trabalhar a educação para o envelhecimento, esse é um caminho, de fato, o mais poderoso para que a gente tenha, sim, uma sociedade para todas as idades. Né? Mas a gente ainda vive em um contexto de que o nosso discurso é muito idadista.
né? Se a gente for pensar nos últimos anos, a experiência da pandemia mostrou para nós o quanto que esses memes, né, de preconceito relacionado à pessoa idosa viralizaram, né? O quanto que esse preconceito está o tempo todo do nosso lado, né? Então a gente identificar essas situações é fundamental, mas não basta identificar, a gente precisa agir, porque a gente tem trazido muito essa reflexão que não basta reconhecer o idadismo, é preciso ser anti-idadista. Sim. E aí, quando a gente reconhece situações de preconceitos, nós somos responsáveis por agir, denunciar, discutir, fazer abordagem educativa quando ela cabe, mas também denunciar, agir a favor do enfrentamento dessas situações no nosso país. Então, implementar ações intergeracionais desde o âmbito da educação, fortalecer a primeira instância intergeracional da nossa vida é a família. E é no seio da família que a gente reconhece e estabelece essas primeiras relações de respeito, de trocas. Então, fomentar esse reconhecimento, né, da nossa trajetória intergeracional e de que envelhecimento é causa para todos nós, não é causa só para quando eu ficar velho. Nós estamos ficando velho todos os dias. Sim. E que horas que a gente para pensar nisso? Não é uma chavinha dos 59 para 60 que a gente vive e que a gente passou a ser velho. Então, reconhecer isso nos faz ocupar um lugar de defender, sim, a construção de uma sociedade que seja justa, que seja digna para todas as idades. Sim. E, professor, e sobre o grupo de pesquisa FASE, né? Já tem 17 anos que ele existe, ele é vinculado ao CNPq, iniciou aqui na universidade em 2021 uma pesquisa que já mapeou práticas de intergeracionalidade em todo o país. Pode compartilhar conosco, por favor, algumas produções do grupo e exemplos dessas práticas que sejam exitosas, algumas na PUC, outras externas? Sim, sim. Então, a gente vem no grupo de pesquisa já com vários professores aqui da universidade, da graduação, da pós-graduação em gerontologia, desenvolvendo estudos tanto focado na pessoa idosa institucionalizada, quanto estudos relacionados às práticas intergeracionais, que é o que a gente tem dedicado aí nos últimos 4 anos. E nesses estudos, a gente pôde identificar essas diferentes práticas intergeracionais, foi a primeira etapa da pesquisa, né, mapeando as práticas intergeracionais no nosso país, e isso fez parte de um guia, inclusive um guia que foi publicado, um guia de boas práticas intergeracionais pelo Ministério de Direitos Humanos. E a gente pode reconhecer que as universidades, elas são locos de construção de encontros intergeracionais. E muitas vezes de práticas intergeracionais, porque a prática intergeracional, ela requer um intercâmbio. A gente brinca que são muitos is que compõem a palavra intergeracionalidade, né? E o intercâmbio é talvez o mais forte, o principal, pelas conexões necessárias, né? Então, os programas de universidades abertas à pessoa idosa, eles são muito fortes no nosso país. E se a gente for ver na história, a PUC foi uma das universidades pioneiras, né? No início da década de 90, né? Das universidades comunitárias pioneiras para a implementação desses programas intergeracionais. E aí a gente mapeou, né, nessa pesquisa, na segunda etapa, junto das 26 capitais e do Distrito Federal, as práticas intergeracionais que estão implementadas, né? Então, a gente mapeou junto dos Conselhos de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa e dos Conselhos de Criança e do Adolescente, essas práticas intergeracionais e junto das secretarias de governo, de 10 secretarias de governo. E a gente pode reconhecer que, por exemplo, aqui no nosso país, a gente tem o estado de Santa Catarina com a primeira política estadual de educação para o envelhecimento, que foi publicada em 2022. Então, a gente já está começando a ter uma sementinha, né? Mas a política precisa ser implementada em ações, né? E a gente tem ações. No próprio estado de Santa Catarina, em outros estados a gente pode reconhecer isso. Por exemplo, ações que possibilitam a conexão da educação infantil com os idosos que vivem em instituições de longa permanência para idosos. Então, a gente tem no mundo afora o que a gente chama de centros intergeracionais, que são espaços de convivência entre crianças e pessoas idosas, e aqui no país a gente ainda vivencia um espaço da educação e da ILPI de muros altos. Sim. Então a gente precisa romper esses muros, né? E a gente tem visto práticas intergeracionais ainda pontuais, mas com esse potencial de romper os muros, de possibilitar conexões entre crianças e adolescentes e pessoas idosas institucionalizadas. Dentro da própria educação de jovens e adultos, então a gente pode reconhecer como que a educação é uma fortaleza muito grande para essas práticas intergeracionais e para a educação para o envelhecimento, né?
né? Então, dentro da própria EJA, né? A gente pode reconhecer práticas no âmbito da segurança pública, da assistência social. Então, assim, a gente tem iniciativas no nosso país, mesmo que elas a gente pode considerar ainda como iniciativas pontuais, mas que elas precisam ser fomentadas. A década do envelhecimento saudável traz a intergeracionalidade como transversal nos seus 4 eixos. Então, a gente precisa ter essa atenção e fomentar essas práticas. E aqui no âmbito da PUC, a gente tem, desde o projeto da Universidade Aberta para a Pessoa Idosa, né, como eu coloquei, que já é desenvolvido na PUC há várias décadas, como, por exemplo, fruto de uma das etapas da nossa pesquisa, o reconhecimento de um projeto internacional que se chama Pedalando Sem Idade, que foi apresentado em um dos eventos da nossa pesquisa e que inspirou a construção do projeto Pedalando com a PUC, né, em que a gente tem levado várias instituições de longa permanência para idosos de Belo Horizonte, de Betim e de Contagem para passeios de triciclo na Orla da Pampulha, né? Então, não é um mero passeio de triciclo, né? A gente fala que os encontros intergeracionais e as conexões, eles vão muito além do pedalar e de estar junto com a pessoa idosa. Então, a gente tem feito atividades nas instituições de longa permanência. Então, assim, a universidade é uma potência muito grande, né, para fomentar essas boas práticas para o envelhecimento e para a intergeracionalidade, com certeza. Professora, e nós podemos falar sobre como vivem as pessoas idosas em Belo Horizonte? Falando dessa questão da mobilidade, né? As calçadas com desnível, com buracos, até para as pessoas que não estão tão idosas, elas já são difíceis de percorrer, imagina para quem tem alguma questão de mobilidade. Como estão os serviços de saúde pública da cidade em relação a isso? Então, se a gente for ver que Minas Gerais é o 3º país com o maior índice de envelhecimento do nosso país, né? Nós estamos atrás do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Então, Minas é um estado com uma população idosa, claro, o Brasil inteiro em ascensão, mas Minas já se destaca nisso. Né? E quando a gente vai ver Belo Horizonte está buscando o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde de cidade amigável à pessoa idosa, de cidade amiga da pessoa idosa, né? Mas a gente ainda tem muito o que avançar, né? A gente precisa, desde a situação, a necessidade de que as próprias pessoas idosas ocupem esse lugar, ocupem os espaços, né? Porque a gente tem, né, tô vindo recente de uma discussão de que o lugar da pessoa idosa é onde ela quer estar. Mas o lugar da pessoa idosa é também na defesa da garantia dos seus direitos. Então, hoje, em um evento na universidade, a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa fez um convite às pessoas idosas presentes que elas ocupassem o lugar do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, porque o Conselho está esvaziado de pessoas idosas. Então, para que a gente possa fazer o Estatuto ser vivo e as ações acontecerem e cobrar a efetivação de políticas, a gente precisa ter essa presença. E aí, quando a gente vai olhar para a assistência em si, em diferentes âmbitos, né, desde a organização do espaço e tudo, a gente ainda tem muito. Se a gente for ver, o índice de queda de pessoas idosas na nossa cidade é altíssimo. O tempo dos sinais ainda não respeita, o tempo, né, de travessia, a menor mobilidade. Né? Então, a gente precisa avançar muito. No próprio projeto Pedalando, a gente enfrenta uma série de desafios com ciclistas na Orla da Pampulha, porque será que está errado as pessoas idosas estarem ocupando a Lagoa da Pampulha, né? Então, ali é um lugar de velocidade rápida dos ciclistas e aí a presença dos triciclos. Então, assim, que bom que nós estamos ali, que bom que nós estamos ocupando esses espaços, porque de verdade a gente precisa defender de que a pessoa idosa esteja onde ela quiser. Né? Então, acho que assim, ainda a gente pode avançar muito aqui em Belo Horizonte. Né? Cada vez mais Belo Horizonte tem se destacado em vários âmbitos, sendo pioneiro em vários âmbitos aí de atenção à pessoa idosa, mas a gente pode agregar cada vez mais isso e se fortalecer. E a parceria com a universidade, a parceria com as organizações da sociedade civil, isso é fundamental. Né? A gente tem em Belo Horizonte hoje organizações da sociedade civil fortes, com atuação expressiva junto da pessoa idosa, e a gente pode potencializar isso. Agora, você falou sobre vários projetos, várias iniciativas. Conta pra gente, como quem
tem interesse, pode saber mais, pode participar, o Pedalando mesmo, Sim. como que as pessoas podem participar? Sim, então, o projeto Pedalando com a PUC, ele é um projeto aberto para quem tiver interesse, né, de participar, de participação de voluntários, inclusive, para pedalar, né? Então, nós temos o Instagram, que é @pedalandopuc, né? O projeto de pesquisa, que agora a gente está em uma etapa junto da comunidade acadêmica da PUC, né? Então, a gente conta com a participação de toda a comunidade acadêmica para que a gente possa repensar, ampliar essa perspectiva das relações intergeracionais. Nós temos tanto o Instagram, né, que é pesquisa_intergeracionalidade, quanto o contato de e-mail, né, que é projetointergeracionalidadepuc@gmail.com, em que todas as pessoas que tiverem interesse, a gente também divulga pela própria página da universidade os eventos, as atividades que a gente faz anualmente, né, relacionada à pesquisa da intergeracionalidade. Então a gente convida, né, as pessoas que tiverem interesse a nos seguir e participar com a gente. É isso. Bom, tá feito o convite, então. Sim, Muitíssimo sim. obrigada, professora. Obrigada, eu que agradeço. Né, ampliar essa consciência aí conosco sobre a questão do idoso, né? E até a próxima. Até, obrigada, Michele, estou à disposição. Esse episódio contou com informações da Agência Senado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e do portal de notícias G1. Os links para as matérias estão na descrição desse episódio. Se você conhece uma pessoa idosa que é vítima de qualquer tipo de violência ou está em situação de vulnerabilidade, saiba que existem canais de denúncia e serviços públicos que oferecem orientações. As unidades básicas de saúde e as delegacias estão preparadas para acolher e encaminhar esses casos. Você também pode utilizar o 190 para situações de risco iminente. O Ministério Público disponibiliza o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, para denúncia de violência contra a pessoa idosa. É só teclar a opção 2. O PUC Play é o videocast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai ao ar também em áudio às quintas-feiras nas principais plataformas. É produzido em parceria com a produtora Emotion Audiovisual, responsável pela gravação, sonorização e edição. O roteiro e produção são dos jornalistas Débora Almeida e Rafael Calisto. Não se esqueça de avaliar o nosso conteúdo na sua plataforma favorita. Nos vemos em breve.